Tabus chegando e você aqui com a gente, sejam todos bem-vindos. Como é bom ter você aqui. Eu gosto de toda semana me encontrar com você, eu gosto que esse encontro se renove com a sua presença, com a sua participação. Um beijo muito especial para você que sempre espera por este momento. Um beijo para você, para sua família, para você que está sozinho, para os rapazes, para as moças, universitários chegando em casa, os trabalhadores ou gente que está trabalhando, está no seu período de trabalho e nos acompanhando aqui pela rádio ou pela TV Novo Tempo, além dos nossos internautas. Um abraço muito especial para vocês em todos os cantinhos ligados aqui com a gente. Amados, vocês sabem que nós sempre tratamos aqui no programa, especialmente sobre sexualidade, não é? É para isso que tem o Sem Tabus. Houve um tempo em que, para falar de família, dos temas de família, eu ficava em alguma situação um pouco mais difícil, porque falar de sexo deixa algumas pessoas, às vezes, constrangidas, e não dá para falar de relacionamento, de compromissos, de envolvimento, de casamento, de namoro, se em algum momento eu não puder falar de sexo. Daí surgiu o Sem Tabus, e ele vem sendo, assim, de um papel fundamental para a vida de muita gente, que a cada semana espera por este momento para aprender algo mais, para ir além do que simplesmente saber que sexo são duas pessoas sem roupa que praticam sexo e muitas vezes sem saber o significado disto mesmo ou o que mais encontra-se em torno da sexualidade. E aí nós trazemos aqui psicólogos, terapeutas, professores, educadores, pastores, enfim, pessoas preparadas, pessoas com conteúdo para nos trazer conhecimento a respeito do tema sexualidade. E hoje eu quero atender especialmente, como fiz em outros momentos, trazer algo mais filosófico, mais do pensamento. Nesta temporada de agora, eu estou fazendo isso, de fazer as pessoas pensar um pouco mais, além da prática sexual em si, o que tem por trás, o que tem em torno, o que significa tudo o que nós sabemos a respeito de sexo agora, para este momento, mas indo além. Qual é a história mesmo? Qual é a ética da sexualidade cristã? Porque às vezes nós dizemos aqui, ou muitas vezes dizemos aqui, sobre o jovem se proteger, se guardar e guardar o sexo para o tempo do casamento, para o período do casamento. Por quê? Será que é alguma coisa simplesmente religiosa? É um tabu religioso? É Deus que está querendo roubar de você a alegria de fazer sexo a qualquer hora, a qualquer tempo da vida? Então, coisas assim sobre o conceito do amor. Ah, mas se eu amo tanto, o que me custa fazer sexo? O que significa o amor? Enfim, sobre essas coisas que a gente quer pensar com você aqui no Sem Tabus, para você entender que não tem aqui nenhuma religião imperando e dizendo para você não pode, porque simplesmente a gente quer dominar você pelo conhecimento, mas muito pelo contrário, a gente quer fazer você pensar e chegando à conclusão de que há algo maior, mais amplo e muito mais bonito para mim e para você, para todos nós. E para isso, estou trazendo hoje aqui no programa um doutor. Ele é pastor e tem doutorado na área. Ele vai ensinar para a gente, por exemplo, a respeito da ética, vai falar a respeito de tudo o que ele levantou em termos de estudo a partir da visão ética diante do casamento, da sexualidade, do não fazer sexo enquanto é solteiro ainda, não está dentro do compromisso do casamento. Tanta coisa! Bem-vindo, doutor Natanael Moraes. Tudo bem? Tudo bem. Já há um bom tempo a gente gostaria de estar aqui com você, mas hoje chegou o dia. Então, estou muito feliz e você que me assiste também, é uma grande satisfação estar com vocês. Muito obrigada. Doutor Natanael, por que escolheu este tema para ser a sua tese, desenvolver a tese em torno dele? Surgiu da necessidade. Por exemplo, eu já tinha ideias, conceitos bíblicos sobre a questão, mas certo dia eu estava com a minha esposa numa excursão, conversando com duas senhoras casadas, jovens, e o assunto entrou na área da sexualidade. Então elas perguntaram assim, pastor, por que não antes do casamento? Então, eu expliquei, dei as razões que eu considerei que fossem suficientes. Uma delas disse assim, olha, para mim tá bom. Mas uma outra disse assim, pastor, só não me convenceu.
E eu pensei que tinha feito algo bem feito, assim, bem argumentado, né? Aham. Então isso me despertou o desejo, então fui pesquisar mais informações teológicas, etc. Então daí surgiu a ideia, tá? Então, alguns anos depois, eu fui fazer o doutorado em teologia no NASP. E que tema pesquisar, né? Sobre o que faria a dissertação. Lembrou da conversa com as senhoras. Não, eu tinha feito já um trabalho, né? Aham. Eu tinha feito um trabalho de umas 50 páginas para responder, Ok. certo? Para responder aquilo. Mas eu acho que poderia ampliar. Então foi o que aconteceu, a gente ampliou, né? E deu a tese, o livro que a gente acabou publicando. E então, quando um jovem lhe pergunta, mais comum, se eram senhoras casadas e já estavam, poderiam até ter isto já respondido mais facilmente pelo momento em que viviam. Mas quando um jovem universitário, um pensador, um menino bem formado, uma boa cultura, uma boa bagagem de conhecimento, lança essa pergunta no colo de um pastor, de um doutor, quais são os argumentos novos que vêm? Bom, o ideal é que a gente tenha, por exemplo, é a proposta da pesquisa que eu fiz, um fim de semana. Tá? Então, por exemplo, a gente trabalha na sexta-feira à noite, 1 hora, faz dinâmicas, aí depois sábado pela manhã, 2 momentos diferentes e sábado à tarde. Então a gente constrói... Um seminário, né? Não um pode ser seminário. alguma coisa A gente respondida constrói, tão prontamente. porque tem que se dar base bíblica, teológica, depois os aspectos éticos, e também a questão, por exemplo, relacionada com a vida prática, argumentos da área de saúde. Então, quer dizer, a resposta ela não é tão simples assim, compreende? Então, a gente procura fazer um seminário. Mas agora, numa entrevista, então a gente procura resumir. Então, temos assim... Por onde a gente começa a entender assim o tema, basicamente? Primeira coisa é assim, noção de amor. Boa. Acho que tem que começar por aí. Até porque é dito que se faz sexo por amor, eu estou amando, estou envolvido, né? Então, o amor justifica. Pois é. Então, o argumento é mais ou menos assim. Olha, a gente vai casar, a gente se ama. Olha, se a gente se ama, por que não pode fazer sexo? Ou, por que não pode fazer amor? Então, fazer amor seria sinônimo de fazer sexo. Então, essa colocação mexeu muito comigo, assim, mas o que é amar? Então, eu trabalhei bastante, um bom tempo, sobre a base bíblica do que é amor. Né? Fui pesquisar outras fontes também. E, por fim, eu cheguei a uma conclusão, tá? Do conceito de amor. Okay. Então, a conclusão que eu cheguei, depois de bastante pesquisa, é a seguinte. O amor é um princípio ativo que promove somente o bem. E existem textos bíblicos que consolidam isso. Por exemplo, eu vou ler aqui Romanos capítulo 13, que de uma forma indireta diz praticamente a mesma coisa. Quer ver? Romanos 13, versículo 9 e 10. Amarás o teu próximo a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, se o amor não pratica o mal, óbvio que essa é uma maneira negativa de dizer que o amor só faz o bem. E um exemplo bem concreto de que o amor é um princípio ativo que promove somente o bem é o caso do bom samaritano. Né? Então, um homem estava ferido no solo, foi assaltado, foi machucado, né? E passam 2 religiosos que deveriam ser as primeiras pessoas a atendê-lo e passam reto, o levita e o sacerdote. E vem o samaritano. Quem estava ali? Era um estrangeiro, só que não era um estrangeiro comum, era um estrangeiro que havia uma barreira que os separava, né? Judeus e samaritanos. E ele para, atende, então, e leva, cuida dele lá na estalagem, paga, enfim. Então, essa história que Jesus contou é uma das melhores ilustrações do que é o amor verdadeiro. Ele é um princípio ativo. Por que é ativo? Ele não pode ser apenas teórico, tem que colocar em prática. Não pode ser só sentimento. Não. Né? Aliás, eu estava um dia num seminário assistindo e uma palestrante disse assim, o amor é sentimento. Eu tomei a liberdade de pedir a palavra e assim, olha, o amor é um princípio.
Desculpa, ela ficou invocada comigo. Você vai me dizer agora que o amor é uma lei? Sim, sim, é uma lei. Tá? É a lei mais importante do universo. Tanto que a Bíblia diz, Deus é amor. Por quê? Deus só promove o bem. Bom, então, nessa definição do amor com princípio ativo, o filho pródigo, desculpa, o bom samaritano é um exemplo, tá? Jesus estava trabalhando de uma forma prática com esse conceito. Então, mas o que é o bem? Bom, o bem é determinado pela lei, certo? Portanto, amar é estar de acordo com a lei, fazer aquilo que a lei estabelece e que ela restringe. O amor é restritivo também, é isso que a gente pode entender de modo geral? Sim, de modo prático, claro, melhor dizendo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Então, vai lá, rouba aquele menino, vai lá, toma a bicicleta dele, pega o carro, enfim, faz alguma coisa. Então, o amor ele sempre se abstém de fazer alguma coisa que vai prejudicar o semelhante, o próximo, sempre. Só que, o que determina o que é o bem? São os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, enfim, as leis de Deus, compreende? Uhum. Então, na própria noção de amor, já existe algo que se restringe. Bom, vamos falar agora do princípio. Quando a serpente, né, que estava, Lúcifer estava encarnado na serpente, né, e falou assim, o que Deus disse para ti, Eva? O que falou? Não é para comer. Não, mas Deus sabe que se você comer, certo? Mas não é bem assim. Então ele come, dá para ela e dialoga com ela, diz assim, Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser como ele, sabendo o bem e o mal. Então, por trás desta declaração, que ficou assim nas entrelinhas, a serpente estava dizendo para Eva que, em certo sentido, Deus era egoísta porque reteve um conhecimento que ela não tinha. Uhum. Tá? Mas, na verdade, isso é real, porque nós somos criaturas. E Deus, que é eterno, é onisciente. Então, só Deus tem todo o conhecimento, só. Porque Ele é eterno. Né? Bom, nós somos criaturas. Só que Deus queria que Eva acreditasse nele, na palavra dele. Mas ela não acreditou. Ela comeu. Então, quando Satanás disse assim, sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal, estava abrindo para Eva uma porta que Deus, de acordo com a serpente, tinha fechado. Tá? Então, qual foi, então, o ponto exclusivo aí? Então, é como se Satanás aparecesse e dissesse assim, Deus é restritivo, eu sou bom, você agora vai ter uma liberdade total. Portanto, essa noção de liberdade absoluta, tá? O amor não se encaixa. Tá? O amor se restringe, ele se abstém do mal. Então, e foca somente no bem. Por isso que na própria definição de amor já existe essa questão de limitação da liberdade. Aliás, nós não somos totalmente livres. Nós temos que entender isso, né? Bom, e por que nós somos livres? Porque Deus, então, coloca a sua lei, os seus princípios, os seus valores para nos dar uma direção. Com isto, entendendo isto, eu posso então ter uma melhor condição de saber por que Deus disse não para o ato sexual antes do casamento? Interessante, tem um teólogo chamado Karl Barth, considerando essa questão lá da queda de Eva, a serpente e tal, e Adão, ele disse assim, Deus poderia ter simplesmente, né, mais ou menos feito assim, ele colocou uma porta e disse, não passem por ela. No caso, a porta é uma comparação, né, uma metáfora, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus podia ter feito só com a árvore da vida, mas colocou lá uma árvore, essa não. Então, ele queria que o ser humano vivesse confiando, amando o Criador e descansando nele, ou seja, que dependesse dele. Até porque o ser humano não tem todo o conhecimento. Só que aí há o espaço da fé, há o espaço do amor, e que houve a falha. Então, na nossa ética, na nossa conduta, no nosso comportamento, quando Deus diz não, de uma maneira assim taxativa, é possível que não entenda tudo, não explique tudo, né? Mas eu tenho que partir do seguinte princípio. Bom, Deus me ama, Deus é bom, então se Ele diz não, eu vou acatar, porque Ele é sábio. Então, esse é o princípio que falharam nossos pais.
e que nós temos, então, que aceitar e colocar em prática. Então, esse não, por exemplo, do sexo antes do casamento, tá? Isso está envolvido. Pode ser que a gente não sabe explicar tudo, né? Mas, para aí, então, se está escrito na palavra, na Bíblia, então é porque Deus realmente espera de mim, quer de mim o melhor. Então, eu vou me restringir por amor a Deus. Quando eu contrario esta palavra, quando eu digo, não, vou fazer do meu jeito, na verdade eu estou dizendo, eu prefiro do meu jeito do que do jeito de Deus, eu estou dizendo, não confio. Eu estaria reproduzindo, então, a atitude de Eva? Darleide, olha só, nós vamos dizer assim, isso que você tocou agora é exatamente o conceito de pecado. É isso, exatamente isso. No que consistiu o pecado de Adão e Eva? Comer de um fruto? Aparentemente sim, mas é o que está por trás disso. Então, primeiro, Satanás conseguiu tirar Eva, compreende, da relação de confiança e amor em Deus. Por sua vez, Eva foi a tentadora para Adão. Tá? Mas o que acabou acontecendo? Ela deixou de amar a Deus e confiar em Deus. E Adão a mesma coisa. Então, quando a gente deixa de amar a Deus e ter confiança nele e toma as direções que nós queremos tomar, ou seja, nós nos tornamos autônomos. Não que a autonomia seja ruim, a autonomia é bom, nós estamos crescendo, a gente quer que sejam autônomos, mas assim, essa autonomia, assim, a autonomia vem do grego autonomos, quer dizer, nomos é lei. Então, eu faço a minha lei, autonomos, eu faço a minha lei. Então, Deus, sabendo tudo, conhecendo tudo, Ele queria que o ser humano confiasse nele. Então, o que consistiu o pecado? Cortou essa ligação, ser humano e Deus, de confiança e de amor. E então agora sim, eu faço o que eu quero. Eu acho que eu sei que isso aqui é o melhor para mim, eu vou nessa direção. Foi o que Eva fez. Tentada, lógico, né? Motivada pelo inimigo. Então, isso é o pecado, Darleide. O pecado consiste em eu viver, agir independente de um Deus que me ama. Então, isso é o pecado. É pegar direções, compreende? Que são contrárias ao que Deus diz na sua sabedoria. Mas, no fundo, esse é um conceito legal e interessante de pecado. Olha, eu quero saber se hoje e nos programas que ainda faremos juntos, esse doutor vai responder pra gente por que não pode sexo antes do casamento em todas as direções. Ele já respondeu agora nessa primeira parte muita coisa, conceito do amor. Ah, eu amo e porque eu amo eu faço do jeito que eu quiser. A gente se ama, então faz sexo, a gente se ama. Então, sabe essas coisas assim, ou já que eu amo, eu tô livre para fazer. Já trouxe aí uma ideia de que este amor não sugere esta liberdade toda que você imagina, porque o próprio amor é restritivo. Captou? Tudo não? Também não. Depois do intervalo a gente aprende mais. Por que não? Porque tem muita coisa mais para perguntar e para a gente entender aqui no Sem Tabus. Até já! Voltamos aqui com o doutor Natanael Moraes. Hoje ele é doutor em teologia e a sua tese é em torno da seguinte situação: por que não fazer sexo antes do casamento? Por que essa tal de abstinência sexual? Isso é coisa de crente? Isso é coisa de gente religiosa, bitolada, que não entende o que é liberdade, que não é moderno, que não cresceu na vida, que é ignorante? Por quê? Então trouxe um homem preparado no tema para dizer pra gente, e eu vou o tempo inteiro perguntar para ele: por que não, doutor? E por que não, doutor? Querendo saber mais. E você aproveita, participa aqui com a gente e diz o que você acha, o que você está entendendo. Vai lá na nossa página no facebook.com.br/semtabus.nt, tá bom? .com/semtabus.nt. Doutor Natanael, por que não? Tudo bem. Nós temos que começar a construir a resposta com a palavra de Deus. Como fizemos com relação ao princípio do amor, claro, né? Tá. Então vamos lá. Um texto que eu quero ler inicialmente é Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem-lhe domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Esses dois textos, Darleide, têm muito conteúdo teológico, bíblico, para considerar. Por exemplo, vamos ficar aqui com a expressão imagem de Deus. No que consiste a imagem de Deus? Olha, tem teólogos que escrevem livros, artigos, esse é um assunto assim,
que é muito pesquisado. Mas, resumidamente, diríamos o seguinte: imagem de Deus, tá? Semelhança com Deus, seriam dois fatores primordiais. Primeiro, a capacidade de raciocinar. Tá? Esse é um dom de Deus. E o segundo, que é paralelo, é liberdade, tá? Livre-arbítrio. Tem outros fatores também. Por exemplo, só aqui, façamos homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós cristãos, nós evangélicos, né? Enfim, cristãos de modo geral, Sim. nós entendemos que Deus é um só, mas três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui nós temos evidências em Gênesis 1, 26, façamos a própria palavra Deus é Elohim, tá? Está no dual, tá? A forma plural. Tá? Bom, então, isso aqui nos diz o seguinte: o homem foi feito em imagem de Deus, ele tem razão e livre-arbítrio, os principais fatores. Mas como Deus, ele é um ser em relacionamento. Tá? Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui diz que façamos o homem à nossa imagem. E no verso 27, já vem assim: criou Deus, pois, o homem. Então, lá no verso 26, está no plural, façamos. E no verso 27, criou. Como entender isso? Acontece que Deus trabalha unido. A Trindade trabalha unida. Por isso usa o verbo no singular. Depois criou o homem à sua imagem. Homem e mulher os criou. Interessante, né? Enquanto Deus é apresentado em unidade, no verso 27 aparece a pluralidade humana, homem e mulher. Então, o relacionar-se, essa possibilidade de seres racionais e livres, é a imagem de Deus. Tá? Bom, aí no verso 28 já Deus diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então, aqui nós já encontramos um dos primeiros propósitos da sexualidade, que é a procriação. Certo? Então, você já vê, aqui já, bem no capítulo 1, já tem a sexualidade presente, velada. Mas todos concordam que, de fato, multiplicar-se é através do exercício da sexualidade. Bom, então agora vamos para dois textos mais. Capítulo 2, versículo... vamos pensar no verso 18, né? Bom, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Interessante, né? No pensamento judaico, e muitos textos da Bíblia, por exemplo, Cantares, que a gente podia falar em outra hora, tá? Eu sou um pastor, eu faço o meu sermão, eu sou um professor da minha aula. Geralmente a gente deixa o mais importante para o final, ponto alto. Mas na mentalidade judaica, por exemplo, no quiasmo, vai no centro. Mas aqui, tá? Deus, na sua sabedoria, ele decidiu deixar para o fim o melhor, que foi a criação da mulher. Na decisão dele, certo? Bom, aí tem esse processo aqui. Depois que Eva foi criada, Adão a recebe. E olha o que ele diz. E disse o homem: essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Muitos dizem da lei: olha, esse texto aqui fala de origem. Eva proveio de Adão. Tá, isso é verdade. Mas agora, estudando o tema do concerto, da aliança, do pacto, em hebraico berit, tá? Que é o tema da relação Deus-Israel, tá? E que é o tema também que está aqui estruturando o casamento, tá? É mais do que isso. É como se Adão estivesse fazendo um voto antes de tomar Eva como esposa. É como se dissesse assim: Eva, eu vou te amar e ser fiel a ti em todas as circunstâncias. Porque osso tem uma tradução, tá? Que também pode ser etzem, tá? Esse pode ser força. E basar, carne, pode ser fragilidade. Então, parece que quando Moisés escreveu e o próprio Espírito Santo iluminou, é como se fosse um voto que nós fazemos hoje ao nos casarmos, né? É como se estivesse dizendo assim: Adão, Eva, eu vou te amar, vou ser fiel. E vou estar contigo em todas as circunstâncias da vida.
na força ou na fraqueza. Se bem que eles eram perfeitos, não tinham pecado. Sim. Bom, então, o voto foi feito aqui. Tá? Essa é uma informação interessante. Agora vem o verso 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, essa é a versão revista e atualizada. Tem uma versão diferente que se chama revista e corrigida. Então, diz assim: deixará o homem pai e mãe, apegar-se-á a sua esposa, a sua mulher, e tornar-se-ão os dois uma só carne. Então, ao invés do presente, usa o futuro. Interessante. Quando Deus dá os 10 mandamentos, ele, por exemplo, no mandamento do quarto. Então, 6 dias trabalharás, farás. Então, o futuro, em português, e do modo como vem no hebraico, tá? Dá uma noção de mandamento, embora não seja imperativo. Então, o que Deus está dizendo aqui? Deixará o varão pai e mãe. Enquanto a gente não se casa, as pessoas mais importantes para nós, Deus, no sentido vertical, mas no sentido horizontal, pai e mãe, irmãos. Mas quando chega o casamento, Deus diz assim, porque Deus está falando, deixará o varão pai e mãe. Portanto, agora é um novo relacionamento. Então, casamento é exclusividade, certo? Então, vai se formar um novo núcleo, e esse novo núcleo agora é uma nova família. Então, isso faz parte do casamento que começa aqui, Deus falando com Adão. Esse une, ou apegar-se-á. Interessante que esse apegar-se-á é uma linguagem de concerto. Deus fala, através de Moisés para Israel, que Israel tinha que se apegar a ele, tinha que amar a Deus, guardar os mandamentos de Deus. Então, é uma linguagem de concerto, de pacto, que está sendo apresentada já ali no casamento. É compromisso, aliança. Exatamente. Só que, veja bem, o pessoal, a sociedade brinca muito com a questão de sogra e piada de sogra. Tem uma história muito bonita da Bíblia que fala, por exemplo, de Ruth e Noemi. Então, Ruth ficou viúva, os filhos morreram e as noras ficaram viúvas. As duas a acompanham para ir a Belém, né? Ela está voltando, e quando chega na divisa da terra, diz assim que vocês podem voltar, eu não tenho mais filho para vocês. Órfã voltou, mas Ruth disse não, aonde tu fores eu irei, né? Onde tu morreres eu morrerei, né? E diz assim o texto bíblico que Ruth se apegou a Noemi. Então, esse apegar-se não é apenas assim uma questão literal, existe algo afetivo, amor, uma ligação muito forte de amor. Então, quando Deus diz assim, apegar-se-á, é para ficar junto, entendeu? Junto, mas não junto assim formalmente, em amor. Portanto, a noção de amor, embora não apareça a palavra ali, já está presente dentro da estrutura chamada concerto. Já está presente. Ok, então agora, aqui nós temos o ideal que nós chamamos de permanência, indissolubilidade. Deixou pai e mãe? Certo. Formou uma nova unidade? Muito bem. Então, agora começa um relacionamento entre um homem e uma mulher, regido por amor, tá? E é permanente, indissolúvel. Cristo disse isso, confirmou isto, lá em Mateus 19, 6-9. Mas a gente fala sobre isso. Mas vamos terminar aqui. Então diz assim, e tornando-se os dois uma só carne. Claro que ser uma só carne, tá, tem a noção de sexualidade, fisicamente. Mas tem mais do que físico, tem também, sabe o quê? Aspecto emocional. Porque se fosse só físico, Deus teria dito assim, deixará varão pai e mãe, apegar-se à sua esposa, e ele conhecerá a sua esposa. Porque conhecer é uma linguagem, digamos, eufemística para sexo. Não. Deus usa assim, serão a sua carne. Então, esse serão a sua carne é uma união especial. Na Shema judaica, então, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse único é Ehad, a mesma palavra hebraica, serão uma só carne, uma, certo? Portanto, esse uma, é uma unidade composta. Assim como Deus, Pai, Espírito Santo, Filho, certo? Formam uma unidade, agora marido e mulher formam uma unidade, uma só carne. Então, uma só carne tem um aspecto físico, sem dúvida, sexual, tem um aspecto emocional, mas também
espiritual. Pastor, como disse alguns discípulos a Jesus certa feita, casamento é coisa séria Muito. e não é para qualquer um. Muito Porque sério. precisa ter um entendimento do que significa casamento, aliança, para também entender por que ele preserva, por que ele guarda, porque o sexo é para o casamento. Não, eu quero parabenizar você, eu tenho assistido alguns programas seus. Obrigada. O seu esforço, suas horas, os seus convidados, você está tentando promover alguma coisa, um valor. Que valor é? Um valor divino, humano, casamento, felicidade, permanência, indissolubilidade. Então, muito bom. Então, eu vou usar um seguinte argumento importante. Depois eu volto para a minha linha de raciocínio. É o seguinte, Darleide. Eu falei de Trindade. Façamos o homem à nossa imagem. Criou Deus o homem à sua imagem, homem e mulher. Então vejam, Deus desejava que cada lar, marido e mulher, filhos, fosse uma ilustração da união que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo. Que os nossos lares fossem uma espécie assim de motivação para o mundo, para as pessoas, né, de que nós nos amamos, nos respeitamos, e você pode ter uma ideia de Deus triuno, olhando para o lar. Então, esse é um aspecto muito importante. Mas agora vamos lá. Você me perguntou, mas por que não antes do casamento? Então, veja só. Quando foi que Adão teve direito de desfrutar do casamento, consumar, de fazer sexo, amor com Eva? Depois que ele fez uma promessa de amar, ser fiel. Carne da minha carne, osso dos meus ossos. Como se fosse um voto conjugal. Claro, eles foram criados por Deus. Esse deixará, apegar-se-á, porque está no futuro, na tradução para o português, é que é algo que tem que se repetir, compreende? É um mandamento para nós. Okay. Até hoje continua. Deus estava dando um mandamento. Tá? Bom, então agora formou um lar, formou uma unidade, certo? Então, se apega. Deixa pai e mãe, se apega. Em amor, tá? Então agora tem direito a desfrutar do presente de Deus, chamado sexualidade, que tem duas funções. A primeira, que nós lemos no verso 28 de Gênesis 1, é procriação. Mas aqui em Gênesis 2, 24, é unidade. Serão uma só carne. Então, o sexo confere uma união, certo? Que é algo especial na criação de Deus aqui na Terra para o ser humano. Tá? Física, emocional, espiritual. Muito bem, então, tendo feito o voto ou compromisso, certo? Agora ele entra para a relação matrimonial sabendo que esse deixará e apegar-se-á é uma unidade exclusiva, homem e mulher, um casal. Tá? E então agora tem a liberdade para, de fato, ser só uma só carne, ou seja, vai consumar o casamento com a primeira relação sexual do casal. Certo? Então, por que não pode antes do casamento? Exatamente por isso. Porque antes de fazer sexo, você tem que comparecer perante Deus, dizer: ó meu Deus, obrigado pelo dom da sexualidade, obrigado porque fizeste-nos homem e mulher. Eu prometo ser fiel a Keila, a minha esposa, prometo amá-la enquanto eu viver, ser fiel para ela. Tá? Porque tu disseste isso, eu concordo, Senhor, eu aceito isso. Tá? Bom, então, eu vou me pegar com ela, estamos casados há 32 anos, certo? Queremos continuar até que Cristo volte, até que a morte nos separe. Bom, mas então, eu creio nisso que Deus falou. É uma unidade permanente e indissolúvel. Bom, então, depois disso, desse voto feito perante Deus, perante um pastor, perante, enfim, uma autoridade, né? Bom, agora sim, agora temos liberdade para desfrutar uma vida a dois, para o resto da vida. Então, por que o sexo antes do casamento ele é inconveniente? Ok, para responder depois do intervalo. Tá. Olha só, conversando aqui hoje com o doutor Natanael Moraes, ele é doutor em teologia, a sua tese doutoral trata deste assunto, por isso tanta propriedade, por isso tanta verdade, tanta clareza na maneira de colocar. Que seja uma aula de fato para você, que você esteja anotando os textos bíblicos e acompanhando o raciocínio, tem começo, meio e fim essa conversa. Nós vamos fazer uma pausa, já voltamos para continuar entendendo
o porquê do sexo antes do casamento não ser o melhor para você, o não ser o melhor para nós. Qual é o propósito de Deus com isso? E eu estava aqui pensando, doutor Natanael, que se eu perco de vista, então, qual é a realidade suprema do casamento, o significado maior do casamento, a família se perde no seu conteúdo de ser família, e com isso nós até que dissolvemos a imagem e semelhança de Deus. Essa é a questão. Sem dúvida. Uau, sério, né? Fica aqui com a gente. Até já. Última parte do Sem Tabus de hoje, mas dá tempo de ainda aprender muita coisa aqui. Você sabe que o nosso tema geral no Sem Tabus, com este nome Sem Tabus, refere-se principalmente à sexualidade, né? Nós falamos de relacionamento, falamos de saúde, nós falamos de pensamentos, de disposição para buscar ajuda quando necessário, enfim, de doenças, de cura, de todas essas coisas relacionadas à sexualidade, nós tratamos aqui no Sem Tabus. E também oferecemos para você mais uma ferramenta que dê a você a possibilidade de ampliar um pouco mais o seu conhecimento a respeito de família. A nossa bandeira principal aqui é família, é a sexualidade dentro da questão da saúde mental, emocional, espiritual. Então pede a revista Família Feliz. No nosso site novotempo.com/semtabus, você consegue ali encontrar do lado direito da sua tela um banner com a revista Família Feliz. Nossa conversa de hoje aqui no programa com o Dr. Natanael Moraes, falando sobre o porquê da abstinência sexual ser alguma coisa pedida, indicada. É algum argumento apenas religioso, de uma religião opressora, de uma religião que escraviza, de uma religião que tira de nós a liberdade? Já respondemos parte destas perguntas durante o programa de hoje. Ainda faremos outros programas. Eu quero de verdade, não é alguma coisa que eu estou fazendo, acontecendo sem ser pensado. Eu quero, de fato, trazer aqui ao Sem Tabus este tempo de nós pensarmos do que simplesmente eu trazer um profissional e ele me dar uma resposta pronta, como na maioria das vezes nós queremos. Você pergunta para mim, Darleide, me dá a receita de tal bolo. Aí eu vou te mandar uma receita de bolo. Aí você vai bater tudo bonitinho ali e vai alcançar aquele resultado, o mesmo sabor, a mesma aparência. Mas quando nós estamos falando de pessoas, de pensamentos, de sentimentos, de história, de compreensão, nós estamos falando de muita coisa que vai além do que dar uma receita para você. Então, quando nós no Sem Tabus orientamos você a não praticar sexual, se não está dentro do compromisso do casamento, você pode, ao longo do tempo, ficar simplesmente dizendo, eles estão repetindo o que todas as religiões repetem, não pode, não pode, não pode, mas não é isso. Pensa aqui com a gente. Aí o Dr. Natanael está nos ajudando a traçar uma ideia, começo, meio e fim, pelo menos dentro de um programa de televisão, para a gente começar a ver que atrás de um não de Deus tem muito de compromisso dele em nos proteger, mais do que simplesmente tolir a nossa liberdade. Entendeu? Dr. Natanael, estou voltando com você. Por que não? Por que não sexo antes do casamento? Estamos construindo, né, a resposta bíblica, teológica. Isso. Né? Eu disse no bloco anterior que o casamento bíblico de Gênesis 2, 24, 23, ele está estruturado em forma de aliança. O termo não aparece, aliança, concerto, ou seja, o hebraico berit, não aparece em Gênesis 1 e 2. Contudo, a maneira como foi escrita, tá? Como foi escrito esse relato, nos dá a entender que sim, existem teólogos eruditos que comprovam isso, como Niehaus, que é um teólogo, Jeffrey Niehaus, ele comprova isso. Mas há um texto bíblico que prova que casamento é aliança, ou pacto, que é Malaquias capítulo 2, versículo 14, que diz assim, e perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Veja, 2 vezes aparece a palavra aliança. O que estava acontecendo? O livro de Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, tá? Escrito lá pelo ano 400 a.C., e é um livro que tem mensagem forte para os sacerdotes, para o povo de Israel. Então, havia pessoas israelitas que estavam assim, faixa de 40 anos, tá? Dispensando a sua primeira esposa e
casando-se novamente, uma segunda, você está vendo o repúdio. Então Deus diz assim, através do profeta Malaquias, no versículo 14. Por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança de ti, a mulher da tua mocidade. Da lei a gente diz assim, eu sou pastor, eu ministro casamento. Eu agora daqui uns dias mais, eu vou ter que ministrar outro. Muito bem. Então, o que acontece no casamento? A gente faz um sermão, a gente dá uma bênção, as pessoas o casal troca alianças, eu peço na hora que vai ter a troca das alianças, por favor, testemunhas fiquem em pé, eu sempre peço, vocês vão contemplar agora um momento solene, por favor, fiquem em pé, prometer amar, ser fiel e tal. Agora veja, aqui nesse verso, Deus está falando pelo profeta que ele foi testemunha da aliança, do casamento de todos aqueles para quem foi escrito. Em outras palavras, Deus ele é testemunha do meu casamento com aquela. Ele estava lá, presente. Ele ouviu quando eu disse assim, sim, eu prometo amar e ser fiel. E o sim daquela de ser amar e ser fiel, de amar e ser fiel. Muito bem. Então, isso aqui comprova que o casamento não é uma relação assim simples. Ela envolve um compromisso, uma aliança, um pacto entre duas pessoas perante Deus. A imagem de Deus, pessoas racionais e livres. Só pode fazer pacto quem é livre. Quem não é livre não pode fazer pacto. Então, agora já dá para a gente ir aonde gostaríamos inicialmente de chegar. Inicialmente. Tá. Por que não antes do casamento? Por que sexo antes do casamento? É uma apropriação indébita, é um roubo de um presente que Deus deu exclusivo para a relação conjugal, para a aliança matrimonial. É como se eu fosse lá, numa loja, num determinado lugar, e pego um produto, certo? Que eu só posso me apropriar dele depois que eu pagar. Certo? Então, eu tomo isso. Então, por isso que é inconveniente. Tá? Então, só depois que um homem e uma mulher fazem um compromisso perante Deus, que é a testemunha, de amar, ser fiel, e que faz um compromisso de viverem juntos, indissoluvelmente, permanentemente, aí tem liberdade para desfrutar da união sexual, desse prazer que Deus concedeu. E tem um fator muito importante também. Sabe por quê? Com toda a revolução sexual, a liberação sexual que há no nosso mundo de hoje, do século XXI, ainda é através do sexo que nós temos prazer e filhos. E Deus colocou, certo? Essa atividade, prazer, muito prazer, e filhos, via sexo. Portanto, o sexo tem que ser feito com responsabilidade. Hoje, a sociedade separa. Assim, prazer, a nossa sociedade é muito hedonística. Pensa no prazer, vai lá, faz, certo? Mas tem pílula anticoncepcional, tem preservativos, etc e tal. É verdade, tem, mas isso não tira a responsabilidade de quem faz sexo. Então, Deus, para proteger a humanidade, então Ele colocou esse dom, esse presente, tá? Do prazer e da procriação, dentro de uma relação chamada matrimônio, casamento. Portanto, os solteiros têm que esperar por aquilo que Deus estabeleceu e que colocou nessa instituição chamada casamento. Outro fator, o sexo antes do casamento é uma coisificação do ser humano. Por quê? Vai lá, pega uma pessoa, o rapaz se relaciona com a moça com o rapaz, certo? E usa somente o aspecto físico do sexo. Mas tem emocional? Tem sim, certo? Mas acontece que, na verdade, é uma ação egoística, porque está pensando apenas no prazer. Vai se prevenir, vai usar o preservativo, vai tomar pílula, etc. e tal. Está se prevenindo. Tá? Mas isso não retira a irresponsabilidade do ato. Compreende? Então, eu não posso usar uma pessoa como se fosse um copo de plástico descartável. Tá? As pessoas não foram criadas por Deus para serem usadas, mas para serem amadas, serem compreendidas e terem a segurança de que recebem fidelidade.
Então, você está respondendo a pergunta que muitos jovens fazem assim, mas como é que eu vou saber que vou me dar bem sexualmente no casamento se eu não experimentar primeiro? O antigo test drive, né? Como que eu vou fazer isso se eu não experimentar, se eu não me aproximar? Ou seja, compara justamente a coisificação, compara uma pessoa, compara uma mulher, ou uma mulher comparando um rapaz a um automóvel, a um objeto que eu posso experimentar. É uma coisificação. Não, o argumento ele parece forte, mas ele não é legal. Você quer ver? Eu trabalho com aconselhamento. Eu não sou psicólogo, mas sou conselheiro. A gente encontra casais com 3, 4, 5, 6, 10 anos que têm dificuldade de relacionamento e sexual. Então, o sexo é uma atividade que não é assim, ó, estalou o dedo, pronto. Então, tem muitos que confundem, tá, prazer com ajustamento sexual. Uma coisa é outra, tá? É diferente. Então faz a diferença aí, pastor, porque vai que tem gente que não precisa de tempo. Até porque Deus, na sua sabedoria, criou 2 seres, um homem e uma mulher, fisicamente diferentes, emocionalmente diferentes. Então, ajustamento sexual seria esse tempo de aprendizado, de conhecimento. Portanto, o casamento é a instituição conveniente, apropriada, para que um casal se desenvolva em todos os aspectos, inclusive sexualmente, com tempo, sem estar preocupado com, tem que, quem sabe, me esconder, vou lá no motel para que ninguém veja e tal. Então, com a liberdade total de se explorar, de se conhecerem, tá? E naquilo que Deus deu. Tá? Então, é uma coisificação, sim. Tá? O sexo do casamento é egoístico, porque está roubando algo de uma instituição que é divina, que é casamento. Então, é uma apropriação indébita, é um roubo. Uau! Pastor, não temos ainda muito tempo, mas, e nós vamos fazer outro programa continuando o tema de hoje, tá? Eu espero que seja, assim, uma maneira de você ter condensado uma ideia principal do que nós estamos querendo dizer hoje, do valor do casamento. Isso aqui é a ética do casamento, né? Que está assim vindo à tona, a ética da sexualidade. Enfim, é isso que a gente quer deixar. Mas, resumidamente, dá para a gente compreender como foi que esse pensamento foi sendo dissolvido até que hoje nós tenhamos tanta dúvida, tanto questionamento com relação à validade do casamento, porque hoje é muito mais comum dizer assim, não deu certo, termina, não deu certo, para que tem cartório, separa, enfim, é alguma coisa que foi se dissolvendo ao longo do tempo, imagino eu. Bom, eu gostaria de fazer um breve comentário sobre Mateus 19, que é um diálogo que Jesus teve com os discípulos, com os fariseus, muito interessante. Então, começa assim, Mateus 19, verso 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Aqui, na pergunta que eles fizeram, eles estavam fazendo referência, tá, a Deuteronômio, capítulo 24, verso 1, que era a lei do repúdio que Moisés escreveu. Tá? Então, eles perguntam, mas é lícito repudiar ou despedir a mulher? Bom, vamos deixar bem claro o seguinte, nós dividimos, em termos de teologia, enfim, da posição dos rabis daquela época, entre os liberais e os conservadores. Tá? Shammai, o rabi Shammai era o conservador, e o Hillel, ou Hillel, seria o liberal. Para Shammai, somente adultério liberava uma pessoa para casar de novo. Tá? E no caso do Hillel, se a mulher não cozinhasse bem, se ela fosse desagradável, se tivesse alguma coisa feia. Então, em outras palavras, qualquer motivo dava para repudiar a mulher, certo? Então, vieram diz aqui, alguns fariseus. E aí, o que você tem a dizer sobre isso? Aí Jesus responde. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Então, Jesus, para responder à pergunta deles, a quem ele se remete? Gênesis, capítulo 1. No princípio. Então, esse no princípio é Bereshit, em hebraico, né? É no princípio. Então, vai ver lá no Gênesis. E ele cita. Então, ele diz assim, no princípio, os fez homem e mulher. Então, já está citando Gênesis 1, 27. Que remete à imagem de Deus, que remete, né, esse interrelacionamento, casamento, trindade. Está fazendo uma referência indireta aqui. E depois, ele disse, por esta causa, deixará o homem pai e mãe,
e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então veja que ele usa o futuro. Porque Jesus está citando não o texto hebraico, mas a Septuaginta. A Septuaginta traduziu o hebraico pelo futuro corretamente. Catalipsei, futuro. Quer dizer, é uma ordem que tem que ser cumprida. É um mandamento, não é uma opção, entendeu? O casamento é um mandamento divino. Bom, aí, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, Jesus está colocando dentro do casamento uma união indissolúvel. Nossos irmãos cristãos que pensam um pouco diferente, por exemplo, com respeito a adultério, que não permite novo casamento, tá? Em parte, olhando aqui, a gente pode dar, em parte, uma razão, porque no plano original de Deus para o casamento, não tinha previsão de divórcio e novo casamento, mas de uma união permanente, indissolúvel. Bom, mas aí, nos versos seguintes, nós encontramos aquilo que chama-se a cláusula excetiva, ou seja, há uma permissão para a parte inocente de um cônjuge, de um casamento onde um foi infiel, ou seja, houve traição, houve infidelidade sexual. Tá? Bom, mas então, o que chama atenção é aqui, ó, Jesus coloca, veja lá em Gênesis, o que disse? Ele citou, e depois sim, o que Deus uniu não separe o homem. Então, nossos jovens, moças e rapazes, devem pensar assim, bom, no meu caso, eu amo Keila, vamos noivar, vamos casar. Então, nós temos esse pressuposto bíblico de que o casamento é uma união para toda a vida. Por isso que o sexo não pode ser feito antes, entendeu? Porque no dia do casamento pode haver o término. Eu por exemplo, Darley, de uma vez, numa situação que eu tive que acompanhar, eu fui convidado a fazer um casamento, que no dia do casamento chegou lá na hora, certo? Teve um problema lá, os documentos não foram levados para o juiz, enfim, houve uma falha, digamos assim, legal, não houve. Às 6 da tarde eu fui na igreja, na frente das pessoas, igreja lotada, assim, amigos, pedimos desculpa, mas não vai ter casamento. Houve algo fora da nossa vontade. Só que eu não expliquei. Mas eu já contemplei esse quadro. Imagina se a moça estivesse grávida. E desse caso, terminou não somente o casamento, mas eles não fizeram mais. Ela desistiu. Ela descobriu que o rapaz tinha deixado 2 moças no altar. Era uma pessoa com distúrbio, né? Então ela desistiu do casamento. Imagina se eu tivesse feito sexo com o camarada. Se eu estivesse grávida, por exemplo. Que drama! Porque não se consolidou o casamento e nem depois. Bom, então é o seguinte. Só depois do sim, depois de aceitar que essa união é permanente, é indissolúvel, agora desfrute do privilégio que Deus concedeu para o casamento. Então tem que esperar, certo? Por isso que diz Salomão, há tempo para todas essas coisas. Tempo de abraçar, de manter de abraçar, compreende? Então, é o tempo de fazer sexo, é no casamento que Deus criou essa instituição. Então tem que ter fé em Deus, acreditar que isso é o melhor para mim. E se fosse assim sempre? Se todos só fizessem sexo dentro do casamento? E se as famílias fossem construídas noutras bases? Eu não quero terminar essa conversa aqui por hoje. Não vou acabar com ela por aqui, pondo um ponto final. Nem tudo pode ter ficado respondido com resposta completa aí para você, mesmo já tendo dito tanta coisa e com tanta clareza. Eu quero voltar a este tema. No próximo programa, continuamos aqui com o Dr. Natanael. Tenho mais perguntas, quero reproduzir suas perguntas. Manda aqui para a gente, participa aqui com a gente. A teologia da sexualidade, a teologia do casamento, a teologia da fidelidade a Deus. Compreende? Semana que vem a gente volta, encontro marcado. Não deixa a gente aqui sozinho e nós vamos esperar por você. Um beijo e até lá!